Meu corpo carrega umas marcas que ninguém consegue ver. São feridas antigas, daquelas que a gente esconde no fundo da alma, mas que doem toda vez que a memória resolve atacar. Cada respiro meu conta uma história de tristeza, de segredo guardado com muito sacrifício, uma dor que parece ter raízes fundas, grudadas nos ossos como um galho velho num terreno rachado. Os outros não vão entender nunca o tamanho da minha dor. Como explicar que quem devia me proteger foi o primeiro a me machucar? Como contar sobre essa mistura de sentimentos que me sufoca? Raiva, nojo, um pouquinho de pena. Uma ferida que não cicatriza, que fica latejando por dentro como uma pontada surda que te lembra todo dia do que te destruiu. Se tá me ouvindo agora, minha irmã, pelo amor de Deus, fica até o final. Preciso muito desabafar, contar essa história que me sufoca por dentro. Mas antes de tudo, me ajuda. Comenta aqui embaixo de onde tu tá me assistindo. Se é do interior, da cidade grande, de onde for. E não esquece de se inscrever no canal, viu? Preciso muito de vocês comigo nessa caminhada difícil. Deixa eu te contar quem sou eu. Me chamo Maria das Dores, nascida lá pros Cafundós de Vitória da Conquista, interior da Bahia. Tenho 62 anos, sou viúva, criei 3 filhos sozinha depois que meu marido morreu num acidente de caminhão. Trabalho lavando roupa pros outros, cuido da minha casinha simples e hoje sou obrigada a cuidar do meu pai, esse homem que me destruiu quando eu era uma menina. Uma história que vai te deixar de queixo caído, com lágrimas nos olhos. Minha infância era um pedaço de chão batido, daqueles cantos esquecidos do sertão de Vitória da Conquista. Nossa casinha de barro ficava num lugar tão perdido que nem cachorro vadio passava por ali. O céu era um manto azul esticado, tão grande que parecia querer engolir a gente pequenininho que nem formiguinha no meio do mundo. Lembro como se fosse hoje, o vento balançando as folhas secas, o cheiro de terra molhada depois da chuva, minha mãe cantarolando baixinho enquanto preparava o café preto bem forte. Maria, vem cá me ajudar, gritava minha mãe da cozinha. Eu corria ligeira, com meus 7 anos, os pés descalços batendo no chão batido. Já tô indo, mãe, respondia ofegante. Minha mãe era dessas mulher forte, magra, que parecia que o vento ia carregar, mas segurava o mundo nos ombros. Seu rosto era uma geografia de linhas fundas, cada marca contando uma história de luta. Os olhos dela brilhavam mesmo quando a vida parecia querer apagar qualquer esperança. Ela sempre dizia: a gente não nasce forte, a gente vai ficando forte. Nosso pai trabalhava na roça, saía antes do sol nascer com uma foice no ombro e só voltava quando já estava escuro. Vocês têm que ajudar sua mãe, ele falava para os filhos, com aquela voz grossa de homem que conhece só o trabalho duro. Os dias eram marcados pelo sol, pelo suor, pela luta de sobreviver num pedaço de chão rachado. A gente acordava com o canto dos galos, o cheiro de café queimando na cozinha, o barulho dos irmãos se preparando para mais um dia de trabalho. Minha mãe sempre dizia que a vida era um dom, mesmo quando parecia mais uma sentença. A escola era um sonho distante, mas que a gente cultivava com tanto carinho. Um dia a gente vai estudar, minha mãe prometia. Éramos 6 irmãos, cada um com um pedacinho de esperança nos olhos. Lembro de quando ganhei meu primeiro caderno, todo amarelinho, comprado com economia de muito tempo. Os cadernos eram mais precioso que ouro. Guardava ele como se fosse um tesouro escondido. Meu pai olhava desconfiado, achando besteira mulher querer estudar. Lugar de mulher é na cozinha, ele dizia. Mas minha mãe sempre me olhava diferente, como se visse em mim um futuro que ela mesma não teve coragem de sonhar. O quintal era nosso mundo, nosso reino de criança pobre, mas feliz. Tinha um pé de manga gigante que parecia nos proteger com seus galhos largos. Olha, Maria, meu irmão mais velho falava. Esse pé de manga é nossa única herança. A gente ria porque a piada era verdadeira. Os passarinhos cantavam nele, fazendo música mais linda que qualquer rádio velho. Minha mãe contava que aquela árvore tinha sido plantada pelo avô, ainda quando a terra era só um sonho de roça. Cada raiz dessa árvore conta uma história, ela dizia,
com aquele jeito dela de transformar as coisas simples em poesia. A água era nossa maior riqueza e nossa maior tristeza. Todo dia, bem cedinho, eu ia buscar no poço comunitário. Carregava latas pesadas na cabeça, equilibrando cada passo para não derramar nenhum pinguinho. Água é vida, minha mãe sempre dizia. Os dias de seca eram um castigo. O chão rachadão parecia que ia virar pó, os matos secando, os bichos procurando água como se fosse o último suspiro. A gente guardava cada gota, cada pinguinho como se fosse um tesouro. Meu pai ficava de cara amarrada nesses dias, olhando para o céu como se pudesse fazer a chuva chegar só com a força do olhar. Os vizinhos eram nossa família grande. Todo mundo se ajudava, porque sozinho ninguém sobrevivia naquele pedaço de chão. Lembro das mulheres se reunindo para fazer farinha, de panela grande no fogo a lenha. Vem cá, Maria, Dona Joana me chamava, me ajuda a virar essa farinha. A gente cantava, contava causos, ria alto. Parecia que a tristeza não podia entrar naquele momento. As crianças brincavam soltas, sem medo, correndo entre os pés de mandioca, fazendo uma alegria que parecia querer encher todo aquele lugar de esperança. A noite era um mistério bonito. Depois que o sol ia embora, a gente sentava no terreiro, minha mãe contando história dos antigos. Prestem atenção, ela dizia, porque a história é a única herança que a gente pode passar para os filhos. Os causos eram de assombração, de homem valente, de amor que vencia tudo. Meu pai ficava quieto, fumando seu cigarro de palha, mas de vez em quando sorria, lembrando de alguma coisa que só ele conhecia. Os cachorros dormiam aos nossos pés, as estrelas brilhavam lá no céu e a gente se sentia rico naquele momento de paz. Os dias seguintes foram se desenrolando como um novelo de lã meio desfiado. A gente ia percebendo que algo mudava dentro de casa, mas ninguém tinha coragem de falar. Meu pai começou a ficar diferente, com uns olhar perdido, como se estivesse vendo coisa que ninguém mais enxergava. Minha mãe rezava mais, passava horas na cozinha mexendo nos panelas, mas sem fazer barulho, como se o silêncio pudesse proteger a gente de alguma coisa que ainda não sabia direito o que era. Tinha horas que meu pai falava sozinho, cochichando segredo para as paredes. A gente olhava de longe, sem entender direito. Minha mãe tentava disfarçar, mas dava para ver o medo nos olhos dela. É nada não, minha filha, ela dizia quando eu perguntava, mas sua voz tremia mais que folha no vento. O mundo da gente ia virando outra coisa, devagar, como uma água que muda de cor sem a gente perceber de primeira. As noites ficaram diferentes. Os barulhos que vinham do quarto dos meus pais era estranho. Meu pai ria sozinho, falava com gente que a gente não via. Minha mãe ficava acordada, sentada na beirada da cama, segurando o terço como se fosse a única coisa que pudesse nos proteger. Ave Maria, me protege, ela murmurava baixinho. A gente sentia que algo grande estava acontecendo, algo que ia mudar tudo para sempre. Eu já estava com 9 anos quando a doença da minha mãe começou a mostrar as garras. Não foi de uma vez só, não. Primeiro veio a tosse, seca, daquelas que cortam o silêncio da noite feito navalha. Depois, a febre que ia e voltava como maré braba. Ela tentava esconder, dizia que era cansaço, mas eu via no olhar dela que o corpo estava pedindo descanso. Com o passar dos meses, ela não dava mais conta das tarefas. Eu começava a assumir a cozinha, a lavar as roupas, a buscar a água no poço. Meus irmãos homens passaram a trabalhar na roça com meu pai. Saíam cedo e voltavam cobertos de poeira e silêncio. A casa virou um lugar triste, sem o riso leve da minha mãe, sem o cheiro do café que ela fazia com tanto carinho. Ela passou a maior parte dos dias deitada, os olhos fundos, a respiração arrastada. Mesmo assim, segurava minha mão e dizia com voz fraca: Maria, você tem uma luz, minha filha. Nunca deixe essa luz se apagar, não. Eu tentava sorrir, mas por dentro sentia um buraco crescendo, um medo que eu ainda não sabia nomear. No último dia dela, o céu estava cinza, sem vento, sem barulho. Eu sentei ao lado da cama e cantei baixinho uma cantiga que ela gostava. Ela me olhou por um tempo longo, como quem quer guardar um rosto na alma. Depois, fechou os olhos e não abriu mais.
Meu mundo, que já era pequeno, ficou ainda menor. Depois do enterro, a casa parecia outra. O vazio dela se espalhou por tudo, feito poeira fina que a gente não consegue limpar. Meus irmãos foram jogados para a roça de vez, e eu fiquei sozinha em casa com meu pai. A presença dele era pesada, um silêncio diferente do da mãe. Era o silêncio de quem observa, de quem guarda coisa escura dentro. Nos primeiros dias, ele não dizia nada. Só me olhava. Olhava muito. Olhava de um jeito que fazia minha pele arrepiar. Comecei a andar mais rápido pela casa, evitava cruzar com ele nos cômodos. Mas era impossível fugir. Ele estava ali, sempre ali, sentado na rede, encostado na porta, vigiando. Uma noite, ele chegou mais perto do meu quarto, encostou na porta, ficou ali parado. Eu segurei o travesseiro forte, o coração martelando dentro do peito. Ele não entrou, mas aquele gesto ficou em mim, plantado como uma semente ruim. No dia seguinte, me mandou usar um vestido mais apertado. Disse que eu já estava virando mocinha, que tinha que aprender a me vestir como tal. Eu não entendi, mas obedeci. Sentia vergonha sem saber por quê. Era como se meu corpo tivesse virado alvo sem que eu tivesse pedido. Aos poucos, ele começou a me chamar para ficar perto. Sentava na sala, mandava eu sentar no chão, perto das pernas dele. Falava coisas confusas sobre como eu parecia com minha mãe quando era nova. E ria, um riso seco, estranho. Eu só abaixava a cabeça tentando desaparecer. As tarefas ficaram mais pesadas. Além da casa, agora tinha que cuidar do pai. Ele me mandava fazer café, arrumar a cama dele, ficar por perto. Cada toque, cada olhar me deixava mais encolhida. Eu sentia que algo estava muito errado, mas não sabia a quem contar. Ninguém vinha mais em casa. Meus irmãos saíam cedo e voltavam tarde. Quando estavam por perto, ele se comportava diferente. Era como se vestisse uma outra pele, mas bastava eles irem embora que tudo voltava a ficar escuro. Comecei a dormir com a porta trancada, a esconder a chave debaixo do travesseiro. Certa vez, tentei escrever uma carta para uma vizinha antiga da minha mãe, mas rasguei no meio. Tive medo que ele descobrisse. O medo começou a crescer dentro de mim como um mato brabo. Não conseguia mais comer direito, nem sorrir. Estava sempre alerta, como um bicho pequeno tentando se esconder de um predador. Ele passou a me chamar de nomes carinhosos, mas com um tom que fazia meu estômago embrulhar. Minha bonequinha, ele dizia, passando a mão no meu cabelo. Eu fechava os olhos, tentando pensar em outro lugar, em outra vida. Naquela idade, eu não entendia muito do que era certo ou errado, mas sabia que aquilo me deixava doente por dentro. Sentia no corpo a dor de algo que ainda não tinha acontecido, mas que rondava, como um lobo farejando medo. E assim, com 9 anos e meio, me vi sozinha numa casa com o homem que mais me assustava no mundo. A mulher que me protegia tinha partido, e com ela levou a última parede que me separava do que viria. E eu? Eu só queria desaparecer. Mas eu fiquei. E é por isso que hoje eu conto. Porque nem todo mundo sobrevive, porque algumas meninas nunca conseguem sair da casa onde foram machucadas. E porque, apesar de tudo, eu ainda tô aqui. Os meses passaram como um castigo lento. A casa, antes cheia de passos e conversas abafadas, foi se esvaziando aos poucos. Meus irmãos mais velhos partiram um a um, como quem pula do barco antes do naufrágio. Uns buscaram trabalho em fazendas distantes, outros arranjaram desculpas para não voltar. Com cada partida, ficava o eco do silêncio e um pedaço da minha esperança indo embora junto. Não se falava mais de saudade, nem de futuro. Meu pai pouco comentava sobre quem se foi. Dizia apenas que o mundo era dos fortes e que quem ficasse tinha que aprender a se virar. Mas comigo, ele falava diferente. O olhar que me lançava não era de pai. Era de dono, de caçador. E eu, com 11 anos e meio, começava a entender que minha segurança tinha partido com minha mãe. Tudo começou com toques aparentemente inocentes.
um cafuné longo demais, uma mão encostada nas costas enquanto eu varria o chão, um ajeitar de vestido que fazia minha pele se arrepiar. No início, eu achava que era coisa da minha cabeça. Mas o incômodo não mentia. Aqueles gestos não eram de afeto. Eram invasões silenciosas. Teve um dia que ele passou a mão na minha cintura quando eu abaixei para pegar um prato. Fingiu estar me ajudando, mas o toque ficou. Meu corpo congelou. Tentei fugir para a horta, inventar serviço, qualquer coisa para respirar. Lá, entre as folhas, chorei baixinho, sem saber se era medo ou raiva. Às vezes eu achava que talvez fosse eu o problema, que se eu falasse menos, se andasse curvada, ele esqueceria de mim. Mas nada adiantava, e isso doía mais do que o toque. Comecei a dormir com o corpo encolhido, a trancar a porta com tudo que tinha. Empilhava cadeira, vassoura, qualquer obstáculo. Mesmo assim, sentia ele do outro lado, a respiração na porta, o ranger dos pés descalços no assoalho e o medo. Esse nunca dormia. Ele falava comigo num tom melado, cheio de palavras doces que me davam enjoo. Dizia que eu lembrava minha mãe quando era nova, que era o doce dele. Eu abaixava a cabeça, fingia não ouvir, mas cada vez que ele se aproximava, minha alma fugia um pouco mais de mim. Comecei a vestir roupas largas, a esconder o corpo. Tentava me tornar invisível. Mas ele me via o tempo todo. Comecei a andar pelas beiradas da casa, decorando o som dos passos dele, tentando antecipar onde ele ia estar. Viver virou uma estratégia de sobrevivência. Um dia, ele me chamou de Rosa. Fiquei parada. Rosa era a irmã dele, morta há anos. Noutra noite, disse que a mãe tinha voltado, que a viu sentada perto do fogão. Eu queria acreditar que era loucura passageira, mas ele voltava desses delírios ainda mais perigoso, mais confuso, mais imprevisível. Teve uma vez que ele me abraçou forte demais, tremendo, chorando. Dizia que não queria me perder, que eu era tudo o que restava. Eu não sabia se consolava ou se corria. Fiquei ali, de olhos fechados, torcendo para tudo acabar logo. Era como viver presa num pesadelo sem fim. Hoje, com a cabeça branca e as mãos gastas pelo tempo, ainda me lembro daquela noite como se fosse agora. Porque tem coisa que o tempo não apaga, só acomoda num canto fundo da alma. As visitas rarearam até desaparecer. Qualquer um que ameaçava entrar era dispensado com desculpas atravessadas. Ele inventava que tínhamos mudado, que não precisávamos de ninguém. A solidão virou cercado, e eu era o bicho preso dentro. Ele começou a falar com objetos, com paredes, com o vento. Tinha momentos de riso histérico, seguidos de um silêncio mortal. Uma vez derrubou a panela de feijão e ficou encarando os grãos no chão como se fossem olhos. Eu fingia que não via, porque ver ali doía demais. Toda tentativa de pedir ajuda morria antes de nascer. Tentei escrever uma carta para minha tia-avó, mas minhas mãos tremiam tanto que a letra nem saía. Guardei o papel dentro de um caderno velho. Era meu grito engasgado, minha vontade de sumir dali sem deixar rastro. Ele me chamava para ficar no colo. Mandava eu sentar perto, como se fosse criança. Mas o olhar não era de pai. Era de quem esperava alguma coisa. Eu tremia toda vez. E ele sorria. Um sorriso que cortava como faca cega. As noites viraram tormento. Eu acordava suada, chorando. Rezava em pensamento, apertava o terço que roubei da gaveta da minha mãe. Cada noite que passava sem que ele entrasse no quarto era uma vitória. Pequena, silenciosa, mas minha. Comecei a anotar num papel escondido os dias bons e ruins, mas os bons foram sumindo. E os ruins tomaram conta da folha, até o papel rasgar, até eu parar de contar. Porque quando tudo é dor, contar deixa de fazer sentido. Ele dizia que me amava, que era o único jeito de amar que conhecia. Eu queria gritar que aquilo não era amor, mas minhas palavras não saíam. Ficavam presas na garganta, sufocando aos poucos o que ainda existia de mim. Mesmo no meio do inferno, lembrei da minha mãe dizendo uma vez, quando eu era bem pequena: "O mundo é grande, Maria, maior que essa cerca aí."
Talvez ela soubesse. Talvez fosse uma semente. E foi assim, no meio do medo, da dor e da ausência, que começou a nascer dentro de mim um plano. Um desejo escondido, mas forte. De fugir. De sair dali antes que ele apagasse tudo de mim. Antes que eu deixasse de ser gente. Mas ainda faltava coragem. E coragem, naquele tempo, era o bem mais raro da minha vida. Acordei com o som da chuva batendo leve no telhado de zinco. Era uma daquelas manhãs cinzentas em que o mundo parecia respirar mais devagar. Os passarinhos calaram-se, como se até a natureza soubesse do que viria. O quarto pequeno e de parede descascada estava mergulhado numa penumbra morna. Senti o lençol úmido, colado nas minhas pernas, e o frio me fazendo arrepiar inteira. Tinha alguma coisa diferente no ar, uma pressão no peito que eu não sabia explicar, mas que pesava. Levantei devagar, como quem carrega o mundo nas costas. Peguei o vestido marrom, gasto nas mangas, que usava para fazer os afazeres, e vesti sem vontade. O tecido arranhava minha pele, e até isso parecia um aviso. Nem penteei o cabelo, já todo embaraçado de tanto virar na cama. Desci pro terreiro com os olhos no chão, tentando me fundir com a terra, tentando apenas passar mais um dia. Mas por dentro, alguma coisa gritava, batendo nas paredes da minha alma. Meu pai estava sentado na varanda, com um cigarro entre os dedos e o olhar perdido na mata. A fumaça fazia espirais no ar cinza. Não falou nada quando passei por ele, mas senti os olhos me acompanhando, fixos. Era um olhar que já me feria mesmo sem encostar. Entrei na cozinha, preparei o café em silêncio, com as mãos inquietas, tentando não fazer barulho, como se minha existência ali fosse uma ofensa. Enquanto mexia o caldo no fogão, as mãos tremiam. Fingi que era frio, mas era medo. O medo que a gente não nomeia, mas que mora nos ossos. Quando levei a caneca até ele, ele segurou minha mão por tempo demais. O toque foi demorado, firme, quase possessivo. Me olhou firme, sorriu torto, aquele sorriso que eu aprendi a temer. Não disse nada, e esse nada doeu mais que qualquer palavra. As tarefas da manhã seguiram como sempre. Varrer a sala, limpar a varanda, ajeitar a cama dele. Tudo com ele por perto, andando devagar, como se me cercasse sem pressa, como se marcasse o território. Eu sentia o suor frio escorrendo pelas costas, mesmo com o clima fresco. O ar dentro da casa parecia parado, espesso, como se segurasse a respiração do tempo. Lá pelo fim da manhã, ele disse que eu podia descansar mais cedo. A voz baixa, mansa demais. Os meninos não vão voltar mais, ele disse. Aquelas palavras vieram como um soco, mesmo sendo ditas com suavidade. Meus irmãos tinham ido embora de vez. Não havia mais ninguém. Agora, eu era só dele. Aquilo me cortou por dentro, como um aviso frio, uma sentença sem defesa. Almocei sozinha. O prato tremia na minha mão. Ele não quis comida. Disse que não tinha fome. Ficou em pé na porta da sala, me observando. O arroz empapado parecia colar na garganta. Tentei ignorar. Tentei lembrar da minha mãe, do cheiro de sabão nas roupas dela, do som da voz dela cantando baixinho enquanto bordava. Mas não adiantava. A presença dele era como uma sombra fria me pressionando o pescoço. Quando terminei de lavar a louça, ele me chamou para sentar. Recusei com a cabeça. Disse que tinha roupa para dobrar. Ele insistiu. A voz mansa, quase doce. Mas não tinha nada de doçura ali. Era a calma de quem já decidiu o que vai fazer. E eu, por medo, por bloqueio, por obediência doída, fui. Me sentei na cadeira do outro lado da mesa. Ele veio e sentou perto, mais perto do que precisava. Começou a falar da minha mãe. Falava como se falasse de outra pessoa, como se eu não fosse filha dela. Disse como ela era bonita, como fazia ele se sentir homem. Cada palavra dele era como uma agulha empurrando na pele. Olhei para o chão, apertei as mãos no colo, tentando me esconder dentro de mim. Ele disse que eu tinha o mesmo corpo dela, que não devia se desperdiçar sozinha, que agora a casa era nossa, que a gente podia confiar um no outro. Eu queria correr, queria desaparecer, mas o corpo não obedecia.
Fiquei ali, com os olhos embaçados, o coração pulsando no ouvido, como um tambor doido. Ele se aproximou. O cheiro do suor dele, misturado com a fumaça do cigarro, me embrulhou o estômago. Me tocou o rosto com a ponta dos dedos, com uma suavidade cruel. Eu desviei o olhar, mas ele segurou meu queixo. Não precisa ter medo, ele sussurrou. E foi aí que minha alma começou a se afastar do meu corpo. As paredes pareciam se fechar. O som da chuva lá fora ficou distante. Eu ouvia minha respiração curta, o barulho do meu próprio coração, como se fosse tambor de guerra. O tempo virou lama, os segundos, pesados demais para passar. E eu? Eu era só uma menina tentando sobreviver. Quando ele se levantou e trancou a porta e começou a tirar seu cinto e desabotoar a calça, eu soube. Tudo dentro de mim gritou. Mas a voz não saiu. O corpo congelou. As pernas fracas, os olhos marejados, o medo feito ferro quente me queimando por dentro. Ele veio até mim, com a calma de quem tem certeza que nada vai impedi-lo, me empurrou sobre a cama e ali eu não tinha mais nada, eu havia perdido tudo para aquele monstro. Eu quis gritar pela minha mãe, pelo mundo, por Deus. Mas tudo o que consegui foi chorar em silêncio. O chão rodava, o teto sumia, era como cair num buraco sem fim. O corpo presente, mas a alma tentando fugir. Ele falou coisas que nunca mais quero lembrar. Fez coisas que nunca mais consegui esquecer. Depois, ele saiu do quarto como se nada tivesse acontecido. Lavou o rosto, pegou o cigarro, sentou na varanda. E eu fiquei lá, no chão, abraçada em mim mesma, tentando respirar. A dor era maior do que o corpo. A vergonha, maior do que as palavras. Senti que algo em mim tinha morrido ali. Fiquei horas no canto do quarto, o lençol amarrotado, o chão de barro duro sob meus joelhos, e eu ali, me encolhendo como se pudesse desaparecer. Chorava sem barulho, com soluços presos na garganta. O corpo tremia inteiro, como se tivesse tomado um choque. Cada som do lado de fora parecia distante, irreal. A realidade era aquele vazio dentro de mim. Tentei lembrar de um lugar feliz, de um cheiro, de uma música, de um rosto. Mas não vinha nada. Eu só via o teto, o escuro, e aquele vazio que tinha engolido minha alma. A menina que eu era já não existia mais. Ela tinha sido arrancada de mim sem piedade. E eu, ali, sozinha com o eco da dor. Quando escureceu, nem acendi o lampião. Queria desaparecer com a noite. Me senti vazia, suja, quebrada, como se tivessem me arrancado a pele e deixado só os ossos do medo. E no meio daquela escuridão, lembrei da minha mãe dizendo: "Filha, o mundo pode ser cruel, mas você é forte." E chorei. Chorei como nunca tinha chorado antes. Naquela noite, algo mudou. O medo virou raiva. A tristeza virou uma promessa silenciosa. Eu não sabia como, nem quando, mas prometi para mim mesma que um dia ia sair dali, que ia me reconstruir, mesmo sem saber por onde começar, que ele não ia me apagar, que a Maria das Dores ainda respirava, mesmo ferida. E foi nesse dia, o pior da minha vida, que a Maria menina morreu. Mas no fundo, começou a nascer a mulher que um dia ia contar essa história com dignidade, com coragem, com a voz que antes lhe foi tirada. Os dias seguintes foram apenas sombras do que eu já não era. Eu andava pela casa como um vulto, com os olhos secos de tanto chorar por dentro. O tempo perdeu significado. Manhãs e noites se misturavam num ciclo de silêncio e dor. Meu corpo doía, mas era a alma que gritava mais alto, mesmo que ninguém pudesse ouvir. E hoje, aos quase 70 anos, eu ainda me pergunto como sobrevivi aqueles dias. Como consegui carregar tanta dor calada? Meu pai continuava o mesmo, ou pior. Depois daquela primeira vez, ele passou a agir como se tudo estivesse normal, como se nada tivesse acontecido. Me chamava pelo nome, me pedia para ajeitar a cama, preparar o jantar, limpar o quarto. Mas seus olhos, os olhos nunca mais foram os mesmos, carregavam aquela intenção suja, aquele desejo doente.
e eu não tinha coragem de pedir ajuda. Eu achava que, se alguém soubesse, ele me mataria. Tinha medo que fizesse algo pior. E o silêncio foi virando prisão. A cada noite, eu temia o escurecer. Era como um sinal. Quando o sol se escondia, minha esperança sumia com ele. Dormia com o coração disparado, esperando o barulho dos passos pesados dele atravessando o assoalho. E, quando não vinha, eu agradecia em pensamento, mas no fundo sabia que era só uma esperança adiada. Com o passar dos meses, meu corpo foi mudando. Meus seios cresceram, as curvas se formaram. E com isso, os olhos dele ficaram mais famintos. Eu me escondia em vestidos largos, usava panos amarrados na cintura, evitava espelhos. Eu não queria ver, não queria ser vista. Os anos foram passando. Eu já tinha 17. Minha juventude não tinha alegria. Cresci sem rir alto, sem dançar, sem saber o que era brincar de verdade. Cada dia era um degrau no abismo que ele me empurrava. Mas eu me recusava a cair inteira. Dentro de mim, algo ainda resistia. Lá fora, o mundo seguia. As estações mudavam, os bichos faziam um ninho, a mata brotava. E eu ali, presa num tempo parado. O lugar onde cresci, que um dia foi meu refúgio, virou minha prisão. A cada canto da casa, um pedaço meu sangrava em memória. Tentei encontrar força nas lembranças da minha mãe, nas coisas que ela dizia, nas canções que cantava enquanto costurava. Ela parecia me visitar nas tardes silenciosas, nos sussurros do vento. E eu me apegava a isso como quem se agarra à beira de um precipício. Meu pai envelhecia, mas não perdia a crueldade. Agora ele tinha momentos de silêncio profundo em que ficava horas olhando para o chão, murmurando coisas que eu não entendia. Falava nomes de pessoas que eu nunca ouvi, conversava com vozes que não estavam ali. Era como se a loucura estivesse se achegando. E isso também me assustava, porque a cada dia ele parecia menos consciente, mais imprevisível, mais perigoso. E mesmo com esses rompantes, ele não parava. O controle que exercia sobre mim era frio, calculado. Sabia quando me quebrar e quando me deixar respirar, só para manter o ciclo. Me dizia que eu não prestava, que era culpada, que eu provocava. E eu, tão nova, comecei a acreditar. E nunca contei nada, porque se contasse, ele podia tirar minha vida, ou podia fazer pior. E eu não queria ser a responsável por uma tragédia. Houve dias em que pensei em fugir, várias vezes. Cheguei a juntar umas roupas escondidas, planejar caminhos pela mata, lembrar da família da minha mãe, mas sempre vinha o medo de ser pega, o medo de morrer, o medo de que o mundo lá fora fosse ainda pior. Comecei a escrever. Em pedaços de papel escondidos sob a cama, rascunhava o que sentia. Escrevia cartas para minha mãe, contava tudo como se ela ainda estivesse aqui. Era minha forma de continuar viva. Cada palavra escrita era um sopro de resistência. Me perguntava, todos os dias, quanto tempo mais eu aguentaria. Me olhava no espelho e não reconhecia a menina que já fui. Os olhos fundos, a pele marcada, os ombros curvados. Mas tinha uma centelha ali, uma fagulha. Algo que, mesmo queimado, ainda insistia em arder. Numa dessas noites frias, enquanto ele dormia na rede da varanda depois de beber demais, eu o encarei por longos minutos. Vi as rugas, o cabelo ralo, o cheiro azedo do álcool. E percebi que ele não era mais um monstro invencível. Ele era humano, doente, fraco. E isso me deu coragem. As noites continuavam, algumas piores que outras. Havia dias em que eu mal conseguia me levantar. Mas também haviam dias em que, ao olhar o nascer do sol, sentia algo me cutucar por dentro. Como se minha mãe dissesse, de algum lugar, que eu ainda podia ser livre. E foi assim, entre quedas e resistências, que fui crescendo. Me tornei mulher sem aprender a ser menina. Me tornei forte sem querer. Fui moldada pela dor, mas nunca deixei ela ser tudo o que eu era. Cada cicatriz no corpo era também um lembrete de que eu sobrevivi. Odiava meu nome, odiava meu corpo, odiava a casa. Mas não me odiava por completo.
porque dentro de mim havia uma promessa. Eu ainda ia sair dali. Ainda ia contar minha história, e que ela não terminaria naquele quarto, com ele trancando a porta. Já não era uma menina, mas ainda era Maria das Dores, e isso por si só já era um ato de coragem. E no meio de tanta escuridão, começava a nascer uma luz, fraca, escondida, mas minha. E enquanto os anos passavam, meu pai já quase não distinguia mais a realidade. Falava sozinho, brigava com o vento, chorava do nada. A esquizofrenia parecia consumi-lo aos poucos, deixando só a carcaça do homem cruel que um dia me destruiu. E mesmo assim, eu ainda tinha medo, mas também tinha esperança. Hoje, olhando para trás, ainda me custa entender como consegui ficar naquela casa. Como não fugi, como não corri no primeiro momento em que vi uma chance. Mas a verdade é que o medo paralisa. E quando ele vira rotina, a gente aprende a sobreviver dentro dele. E foi assim que continuei vivendo ao lado daquele homem, carregando um silêncio pesado que só o tempo entende. Eu já tinha passado dos 20 quando os sinais da doença mental dele se tornaram impossíveis de ignorar. Ele falava com gente que não existia, se trancava no quarto por horas, murmurava com a testa suada e os olhos arregalados. Às vezes chorava como um menino pequeno, chamava pela minha mãe como se ela ainda estivesse ali, como se não tivesse sido enterrada há tantos anos. Aquilo me rasgava por dentro. Por mais ódio que ele tivesse plantado em mim, ver sua mente desmanchando era como ver um castigo que não trazia alívio, só angústia. Cuidar dele nunca foi escolha do coração. Era mais um fardo, uma dessas obrigações que a vida impõe. Tinha dias que eu acordava com o estômago embrulhado só de pensar que teria que alimentá-lo, trocar suas roupas, limpar os restos do que ele deixava para trás. A cozinha cheirava a mingau e remédio, e meu corpo todo era cansaço e revolta silenciosa. Em alguns dias, ele parecia um velho inofensivo, sentado na cadeira de balanço, olhando para o horizonte como quem vê o passado passar. Em outros, era um estranho agressivo, dizendo que eu era uma impostora, me xingando, cuspindo no chão e batendo com a bengala na parede. Já derrubou o prato da minha mão, já tentou me empurrar escada abaixo. Mas eu aprendi a andar leve, a respirar devagar, a estar sempre alerta. A exaustão era física e emocional. Eu limpava os lençóis sujos, esfregava o chão de barro, fazia sopa no fogão de lenha e, enquanto mexia a colher, sentia a alma amargar. Eu não queria estar ali, nunca quis, mas não fui embora. Não por falta de coragem, talvez por excesso de memória, talvez por medo de me tornar alguém pior. Durante as noites, escrevia cartas que nunca enviei. Falava comigo mesma, desabafava. Escrevia sobre as mãos dele tremendo, sobre o olhar perdido, sobre o som dos grilos do lado de fora. Era uma maneira de lembrar que eu existia, que eu era mais do que aquela filha que ele tentou destruir. Era uma mulher tentando se segurar inteira no meio dos estilhaços. Houve uma noite em que ele chorava sem parar, agarrado a uma camisa velha da minha mãe. Ela foi embora, ela me deixou, repetia, e eu ali, parada, com um pano nas mãos, sentindo um nó tão grande na garganta que mal consegui respirar. Eu não o abracei, mas fiquei ali, sentada perto, ouvindo seu lamento, compartilhando aquela dor que, de alguma forma, também era minha. Os surtos vieram mais frequentes. Ele se esquecia de onde estava, derrubava a comida, deixava a água transbordar do pote. Chamava por nomes que eu nunca ouvi, falava com a parede, ria sozinho. Às vezes me olhava com ternura, e isso doía mais do que os gritos, porque parecia que ele esquecia quem era, e por segundos talvez até esquecesse o que fez comigo. Comecei a administrar os remédios de forma precisa. Misturava no chá, colocava no pão, escondia nas frutas. Cada dose era uma tentativa de evitar o pior. Os médicos já não vinham mais. A cidade era longe e ninguém se importava com um velho doente trancado com a filha no meio do mato. Mesmo sem amar, eu cuidava. Mesmo odiando tudo o que ele representava, eu o limpava, o alimentava, o protegia do frio. Era uma contradição viva.
Não havia perdão, mas havia dignidade. Eu queria poder dizer que foi por ele, mas não foi. Foi por mim, para que minha alma não se perdesse junto com a dele. Ele ficou ainda mais fraco. A bengala deu lugar à cadeira de rodas improvisada. A voz ficou arrastada, os olhos opacos. Passava horas murmurando, mexendo os dedos no ar como se tocasse alguma coisa invisível. E eu estava ali, assistindo sua lucidez se desmanchar como areia entre os dedos. E mesmo assim, eu continuava. Esquentava a água para banho, passava pomada nas feridas, ajeitava o travesseiro. Fazia tudo com o coração entorpecido, como quem executa uma missão solitária. Ninguém sabia, ninguém perguntava. Era só eu, ele e o peso de um passado que não saía dos meus ombros. Hoje, com meus cabelos brancos e as costas curvadas de tanto carregar o que não era meu, olho para esse homem que respira no quarto escuro. Ele já não fala meu nome, já não me reconhece. Me chama de mãe às vezes ou de criança. E eu deixo, porque discutir com a loucura não leva a nada. E porque já não me importo em ser quem ele precisa que eu seja para manter a paz daquele dia. Ainda tenho momentos em que desejo que tudo termine, que ele parta em silêncio, sem dor. Mas não é por vingança, é por cansaço. Porque viver ao lado de um corpo que um dia te feriu e agora depende de ti para viver é uma cruz que nem toda fé aguenta. E mesmo assim, sigo. Não porque sou boa, nem porque sou forte, mas porque sou humana. E porque escolhi não repetir o que ele foi. Minha vingança foi essa. Ser diferente, mesmo que ninguém veja. E é nesse cuidado duro, sem romance, que reencontrei pedaços de mim. Porque cuidar de quem te feriu e ainda assim não se perder é talvez a forma mais profunda de dizer: eu sobrevivi. Peço desculpa se essa minha história anda meio confusa. Às vezes eu mesma me perco no tempo, nas lembranças, nos pedaços que ainda não cicatrizaram direito. Contar tudo isso assim, com calma e ordem, é muito mais difícil do que eu pensava. E sabe por quê? Porque quando a gente ainda tem alguém dependente da gente, a gente não vive, a gente sobrevive. E isso muda tudo. Tem dia que eu sento para tentar escrever, mas a panela já está queimando, ele já está gritando o nome da minha mãe ou se escondendo debaixo da cama dizendo que os soldados estão vindo. A vida aqui dentro dessa casa não tem pausa. E minha memória vai se enroscando nesses detalhes diários até eu me esquecer de mim mesma. Cuidar de um pai como o meu. Às vezes me sinto dentro de um labirinto sem fim. Eu não o reconheço mais, mas ele também não me reconhece. Às vezes me chama de Joana, outras de menina, outras só me olha com medo. E eu tento manter a calma, mesmo quando por dentro tudo se retorce. Esses dias mesmo, ele derrubou a chaleira quente no chão e gritou comigo como se eu fosse uma inimiga. Bati o joelho correndo para socorrê-lo, e mesmo sem gostar dele, senti aquele medo antigo, aquele reflexo do tempo em que ele era o lobo e eu, o cordeiro calado. Mas agora ele mal aguenta levantar, e eu ainda estou aqui. Eu falo com ele com voz mansa, explico as coisas 1000 vezes, seguro sua mão tremendo quando ele chora de medo da própria sombra. E nesse cuidado não tem heroísmo nenhum, tem apenas resistência, tem apenas uma mulher cansada demais para odiar e forte demais para abandonar. Contar minha história com ele dentro da casa é como tentar varrer o chão com o vento passando. Tudo se mistura. Eu lembro de um detalhe, e ele me chama. Eu tento escrever um pedaço mais leve, e ele tropeça, derruba as coisas, me chama pelo nome da minha mãe e diz que não quer morrer sozinho. Eu não sei se algum dia vou conseguir escrever tudo com clareza, mas eu prometo continuar tentando. Cada pedaço que conto aqui é também uma tentativa de me libertar, de não deixar que ele seja tudo que eu vivi, porque minha vida, mesmo partida, ainda tem vozes, cheiros e esperanças que me pertencem. Tem dias em que, enquanto ele dorme no velho catre do quarto, eu fico parada na porta olhando seu rosto. Tento ver o pai que ele não soube ser. Tento ver a mulher que eu me tornei apesar dele. E às vezes eu consigo, outras vezes não. Peço de novo desculpas se meus pensamentos embaralham.
Não é falta de vontade de contar. É que quando a gente ainda está cuidando da ferida, ela sangra enquanto a gente fala. Mas vou seguir. Porque contar também é curar. Porque ser ouvida é o que me resta. E se você ainda estiver aqui comigo, ouvindo essa história, saiba que já me ajuda. Saber que tem alguém do outro lado ouvindo faz meu silêncio doer menos. Faz essa dor de viver com ele sob o mesmo teto parecer um pouco mais leve. Obrigada por isso. Prometo continuar. Prometo contar o que lembro, o que doeu, o que aprendi. Mesmo quando o tempo embaralhar tudo, mesmo quando a dor ameaçar calar minha voz. Porque minha história não termina no silêncio. Ela é feita de palavra, coragem e um punhado de esperança. Agora ele está dormindo. Posso respirar um pouco, posso escrever mais um trecho. E mesmo que essa paz dure só até ele acordar chamando pela mãe, eu sigo. Porque escrever é meu jeito de não desaparecer. E se um dia essa história chegar nas mãos de alguém que vive algo parecido, que essa pessoa saiba, você não está sozinha. E não precisa amar quem te machucou para ser digna de amor. Amanhã é outro dia. Ele vai acordar gritando, talvez sorrindo, talvez nem lembre quem sou. E eu vou continuar aqui, costurando minha coragem com palavras. Uma por uma. Se você chegou até aqui, eu não tenho palavras suficientes para agradecer. Não imaginava que contar minha história, mesmo entre pausas, tropeços e silências, pudesse tocar o coração de alguém. Eu pensei que tudo isso ia ficar guardado só dentro de mim. Mas hoje sei que ser ouvida é um jeito de seguir viva. Essa casa velha, com paredes rachadas e cheiro de lembrança, ainda me prende. Mas quando escrevo, é como se as janelas se abrissem. Como se eu pudesse respirar por outros caminhos. E saber que você está do outro lado, me lendo, me ouvindo, me sentindo. É uma bênção que eu não esperava mais. O meu pai segue vivo, fraco, calado, perdido em suas vozes e confusões. Ele às vezes nem lembra que me feriu, nem sabe o nome dele, quanto mais o meu. E mesmo assim, sigo aqui, com as mãos calejadas, o coração cansado, mas com a alma de pé. Porque sobreviver também é uma forma de resistir. Minha vida não foi só dor. Teve tardes em que o vento tocou meu rosto com doçura. Teve noites em que as estrelas pareceram me ouvir. Teve memórias da minha mãe me abraçando em sonho. E foram nesses instantes pequenos que eu juntei forças para continuar. Eu não quero que essa história seja lembrada só pela tristeza. Quero que lembrem de mim como uma mulher que seguiu mesmo quando tudo dizia para desistir. Que mesmo cuidando de quem a machucou, escolheu manter a humanidade. Que teve medo, mas não deixou o medo engolir sua voz. A cada palavra escrita, a cada lembrança compartilhada, eu me sinto mais leve. Como se essa casa, por mais pesada que ainda seja, já não me prendesse tanto assim. Como se meu coração estivesse encontrando outro ritmo, ainda dolorido, mas firme. Se você passou por algo parecido, se também carrega marcas que ninguém vê, saiba que existe esperança. Ela não é rápida, nem grandiosa. Às vezes ela vem num bilhete escrito de madrugada, num café quente sozinho, numa lágrima que você finalmente deixa cair. Hoje, com mais de 70 anos, eu olho para mim mesma com outro carinho. Não me culpo mais pelo que sofri. Não me cobro por não ter fugido antes. Eu fiz o que pude, com o que eu tinha. E se você vive algo assim, repita isso para você também. Agradeço por ter me escutado, mesmo que em silêncio. Por ter me acompanhado até aqui. Por ter sentido comigo. Isso me faz menos sozinha. Isso me lembra que meu grito encontrou eco em algum lugar. Se essa história te tocou, me conta. De onde você me ouviu? Que parte doeu mais? Que parte te trouxe força? Deixa um comentário, compartilha com quem precisa. E se puder, se inscreva aqui no nosso cantinho. Esse espaço foi criado para acolher histórias que o mundo insiste em calar. Obrigada, do fundo do meu coração. Eu sou Maria das Dores, e mesmo com tantas dores, escolhi seguir com coragem, com memória e com dignidade. E se eu puder deixar uma última lição, não espere a dor passar para recomeçar. Recomece com ela.
Recomece mesmo assim. Com carinho, Maria das Dores.